E aí, manos da quebrada, cheguei nessa bagaça para falar um pouco de história. Mas a história do futebol. Sei que quando crianças durante as aulas de História e Geografia, vocês viam muitos países que existiram há muito tempo e hoje não existem mais, e você nem sabia que alguns desses países tiveram seleções de futebol, ou para quem é velho pra caralho como eu, e já jogou no Mega Drive o jogo Sega Soccer, sim, aquela porra de futebol que mostrava de cima e você só via a cabeça do jogador. O jogo é de 1989 e tinha seleções como a Alemanha Ocidental, Iugoslávia e União Soviética. Selecionei 7 seleções extintas para falar para você sobre eles. Número 7. Seleção do Zaire. A seleção do Zaire nasceu em 1974. Ele hoje é da República Democrática do Congo. O país do Zaire que era comandado pelo ditador Mobutu Seko, e foi a primeira seleção subsaariana, ou África Negra, como era considerada, os países abaixo do deserto do Saara, a participar de uma Copa do Mundo. Eles jogaram no grupo 2, onde tinha Iugoslávia, Brasil e Escócia. Contra a Iugoslávia o Zaire passou vexame, perdeu de 9-0 e o zagueiro Mimpu chutou o juiz, mas o juiz confuso achou que foi outra pessoa e expulsou o cara errado. Na época tinha sido a segunda maior goleada das Copas e fez com que um dos representantes do ditador Mobutu ir ao vestiário e ameaçar de morte os jogadores se passassem outra vergonha dessa, e a próxima partida era contra o Brasil. A seleção brasileira vinha tendo um péssimo desempenho, empatou com a Iugoslávia e Escócia. Jairzinho marcou um gol em cima do Zaire em 12 minutos de jogo e o Brasil fez o segundo gol aos 21 minutos do segundo tempo, com Rivelino. E depois aconteceu o lance que entrou para a história como cobrada. Assim que o juiz apitou, o jogador do Zaire Mimpu saiu correndo da barreira e chutou a bola antes dela ser cobrada pelo brasileiro. Todo mundo olhou com espasmo. Mas que porra foi essa? O jogador foi considerado como alguém que não entendia as regras do esporte que jogava. O juiz não o expulsou, deu-lhe um cartão amarelo. Há boatos que Mimpu fez isso como protesto ao ditador Mobutu para ser expulso. Número 6. Índias Holandesas. Em 1938, a Indonésia ainda se chamava Índias Orientais Holandesas e foi com esse nome que disputaram a Copa do Mundo. Naquela época a primeira fase da Copa era apenas um jogo e quem perdia estaria fora da Copa. E no primeiro Mundial que participaram, que foi realizado na França, as Índias Holandesas enfrentaram a Hungria e foram massacrados por 6-0. E essa partida foi o único jogo onde eles participaram na Copa do Mundo. E mesmo depois, já como a atual Indonésia, eles nunca mais voltaram a jogar uma Copa. A única vez que estiveram na Copa foi em 1938 e jogaram apenas um jogo, e depois disso nunca mais voltaram a jogar uma Copa, inclusive a atual Indonésia. Número 5. Seleção do Sarre. Sarre era uma região transfronteiriça entre Alemanha e França. Após a Primeira Guerra Mundial foi ocupada pelos franceses e ingleses. Um país rico em minerais, porém em 1935 o lugar foi integrado à Alemanha nazista. A derrota dos nazistas na Segunda Guerra Mundial fez com que os franceses voltassem a ocupar aquela região e o transformando em uma nação. Inicialmente queriam Sarre se integrasse à seleção francesa de futebol, mas eles se negaram e tiveram sua própria seleção de futebol. Participaram das eliminatórias da Copa do Mundo de 1954, venceram a Noruega por 3-2 e empatou por 0-0. Perderam para a Alemanha Ocidental 2 vezes por 3-0 e por 3-1. Durou entre 1950 até 1956. Depois disso ela foi integrada à Alemanha Ocidental.
Número 4. Alemanha Oriental. A seleção da Alemanha Oriental surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Com a vitória dos aliados sobre os nazistas, a Alemanha foi dividida entre um lado capitalista no Ocidente, por Inglaterra e Estados Unidos, e o lado socialista no Oriente pela União Soviética. A Alemanha Oriental jogou apenas uma Copa do Mundo, que aconteceu na Alemanha Ocidental em 1974. O campeão dessa Copa foram os donos da casa Alemanha Ocidental, e participaram de Jogos Olímpicos. Foram 4 participações da Alemanha Oriental e foram vice-campeão em 1980 e campeão em 1976. A Alemanha Oriental durou de 1949 até 1990, onde houve a reunificação da Alemanha. Número 3. Iugoslávia. A Iugoslávia já havia participado em 1930 e também mais em outras Copas até 1990, e sua melhor campanha foi em 1962 na Copa do Mundo no Chile, onde eles ficaram na 3ª colocação. Nos Jogos Olímpicos a Iugoslávia foi muito forte, ganhou um título em 1960, e 3 vices em 1948, 1952 e 1956. A Iugoslávia durou de 1918 até 2002, teve 8 participações em Copas do Mundo, 10 Olimpíadas e 9 Eurocopas, e foi vice nas Eurocopas de 1960 e 1968. Número 2. Tchecoslováquia. Ao final da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro foi rachado e assim surgiu a Tchecoslováquia. Eles participaram da Copa do Mundo na Itália e participaria de outras 7 Copas, e sendo vice-campeã em 2 delas. Em 1934 perdeu para a Itália na final e para o Brasil em 1962. A Tchecoslováquia durou de 1918 até 1992, tiveram 8 participações em Copas do Mundo e vice em 2 delas. Participou das Olimpíadas 5 vezes e foi vice em 1964 e campeã em 1980. Tiveram 9 participações na Eurocopa, sendo campeão em 1976. Número 1. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A seleção da União Soviética teve duração de 1922 até 1991, foi uma das maiores potências não só políticas e econômicas mas também esportiva. Tiveram 7 participações em Copas do Mundo, ficando em 4º colocado na Copa de 1966. Tiveram 6 participações nas Olimpíadas e campeão em 2 delas, a de 1956 e 1988, e participaram de 9 Eurocopas e foi vice em 3 delas, em 1964, 1972 e 1988, e foi campeã na Eurocopa de 1960. A União Soviética foi uma das potências no futebol em meados dos anos 50 e início dos anos 90. Representavam a União Soviética 15 repúblicas soviéticas: Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Imagina a seleção da União Soviética como seria nos nossos dias atuais, com jogadores como Smolov, Kokorin, Dzюба, Yarmolenko, Mkhitaryan, Zirkov, Samedov, Cheryshev, Mário Fernandes, Klavan, Zinchenko, Yaroslav Rakitsky e Akinfev. Não é pra qualquer um não, o time seria osso duro de roer.
Então pessoal, é isso. Se gostou, dá aquele like maroto pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações. E se não gostou, para de frescura e dá um like logo nessa busanfa, pois logo tem mais vídeos de zoeira aqui. Valeu pessoal e até mais.